Olá a todos e a todas, bem-vindos ao canal. Se és novo aqui, bem-vindo. O meu nome é Catarina e hoje venho-vos falar da criação de monstros. Monstros enquanto seres que a sociedade detém como fora do senso comum, fora da ordem pública, fora daquilo que é desejável para um ser humano. A maior parte dos tais monstros são criados pela própria sociedade em que vivem e não seres que simplesmente nascem com características acima da média em termos de psicopatia ou de qualquer outra condição psicológica. A maior parte das pessoas que são detidas como sendo monstros são-no porque não se enquadram nas nossas visões de mundo, não correspondem aos ditames comuns do que é a paz e a harmonia em sociedade. Mas a literatura ajuda-nos, e não só o cinema, e hoje também a anime, ajuda-nos a compreender de que forma é que estas características que transpomos para os outros e os colocamos numa posição de alteridade, ou seja, de nós versus eles, de como é que isso é prejudicial e de que forma é que inconscientemente estamos a perpetuar um ciclo vicioso que não tem fim até compreendermos as suas vicissitudes. Um dos casos literários mais conhecidos no que diz respeito à criação de um monstro que não nasce mau, mas que cresce mau, é Frankenstein, de Mary Shelley. Esta obra que foi adaptada ao cinema em 2025 e que teve uma grande adesão popular, até por parte de muita gente que nunca tinha ouvido falar da história e decidiu ir ler o livro. Aconselho-vos, se já viram o filme e se gostaram da história, a tentar o livro, porque este livro é um dos melhores que já li e poucos se assemelham em termos de qualidade e até de intriga narrativa. Se não conhecem a história de Frankenstein, é simples. Existe um rapaz chamado Victor Frankenstein. É um bom cientista, tem recursos para construir um monstro, isto é, uma criatura com qualidades sobre-humanas e que nunca se enquadraria no cenário humano geral. Victor cria esta criatura e depois despeja-se dela. Deixa esta criatura ao abandono porque já não lhe diz respeito, já não lhe interessa. E esta criatura, afinal, não é só um objeto. Tem sentimentos e revolta-se. E a criatura de Victor Frankenstein depara-se com um grave problema moral e até ético. Porque é que a pessoa que me criou, agora que criado, já não quer nada comigo? E isto magoa esta criatura que não tem nome e que ao longo do livro acompanhamos a sua jornada a tentar compreender como é que lidará com os sentimentos de abandono, de rejeição. Hannah Arendt fala sobre como o primeiro passo para nós atingirmos um patamar de terror que depois leva a atos atrozes é ver o ser humano como algo supérfluo, como algo descartável, que é exatamente o que Victor faz com a sua criatura. E isto chega a um ponto em que a criatura se revolta contra toda a gente. Já não é só contra o Criador, mas tudo o que o Criador detém como sendo importante, como sendo especial. Isto é, a paz, a ordem, a família. E esta criatura não nasce assim. É criada. É edificada uma personalidade de puro antagonismo face a tudo aquilo que a rejeita. E as pessoas, claro que não gostam desta criatura porque ela fisicamente não é aprazível. A única pessoa que vai respeitar este monstro é um homem cego. E isto diz tudo sobre a nossa sociedade. Porque se a falar com a criatura que se esforça para aprender o dialeto, a língua, quer dizer, se é possível falar com ela, enquanto ser humano comum, porque não a vemos, então porque é que quando a vemos já não aceitamos a sua existência? Uma das passagens mais emblemáticas de Frankenstein é quando a criatura diz: eu sou mau porque eu estou miserável. Porquê é que eu irei respeitar quem me condena? Eu vou vingar-me de todas as coisas que me fizeram. Se eu não consigo inspirar amor, eu inspirarei medo. E outra passagem que se coaduna muito com esta, que vai muito nesta linha, tem a ver com o facto da criatura dizer que estas pessoas, agora que eu sou mais forte, agora que eu me aproximo e elas me temem, agora querem que eu as respeite? Porquê é que eu sou o único criminoso quando toda a humanidade pecou contra mim? E não foi por acaso que eu escolhi Frankenstein e mais especificamente o monstro de Frankenstein para iniciar este vídeo. Eu quero que esta mensagem ressoe e que deixe ecoar aqui, porque tenho a certeza que os vossos sinos já começaram a tocar. O que é que esta criatura precisava de respeito? O que é necessário para que nós respeitemos alguém que não é parecido connosco? Empatia.
É colocarmos nos pés de alguém, esses pés não sendo os nossos, mesmo não compreendendo a posição de início daquela pessoa. Se Victor Frankenstein tivesse criado o seu monstro, mas este monstro não tivesse sido antagonizado pelas restantes pessoas que o viam e automaticamente fugiam de medo e instintivamente reagiam como estando a ser perseguidas pelo diabo em si mesmo, se a criatura tivesse sentido graus de empatia mínimos pela restante sociedade, nós não teríamos tido o problema que temos. Quem ler o livro vai perceber quais foram as consequências práticas, mas a verdade é que, de forma genérica, podemos esperar violência e desordem. E esta ideia da criação de um monstro, aquele que não nasce monstro, mas que é criado, e que é criado pela sociedade como um todo, a sociedade faz ressoar os alarmes, mas finge que não contribuiu para o efeito. Nesta mesma linha temos outro livro da literatura de que eu gosto imenso e que tem também uma adaptação cinematográfica, ou várias, já nem sei, Carrie, de Stephen King. Se não o primeiro livro do autor, adoro este livro. Em termos de qualidade de escrita, claro que Frankenstein é superior, mas em termos de complexidade narrativa, Stephen King é um dos meus autores favoritos porque, de facto, ele faz um planeamento da história muito pouco usual. Não é cronológico, não é linear. Carrie é uma rapariga que anda no ensino secundário e que vive com a mãe solteira, que é uma devota, uma fanática religiosa, uma conservadora nata e que é completamente isolacionista, não deixa a filha fazer nada, não deixa a filha vestir nada do que quer. E Carrie cresce antagonizada pelos colegas na escola. Ninguém compreende porque é que ela é tão esquisita. Essa esquisitice foi-lhe imposta. Carrie não nasceu nem a querer ter os poderes mentais que tem, que eu não vou adiantar muito, mas ela tem uns poderes. E também não escolheu ter uma mãe fanática religiosa, fervorosa, que não a deixa existir enquanto identidade própria. A história de Carrie também vai culminar em atos bárbaros, tal como um monstro em Frankenstein. Aqui os pontos em comum são: os dois foram criados e foram colocados numa posição que não escolheram. E um denominador comum que falta e cuja omissão é essencial para que estas duas figuras não se deteriorem é a empatia. Falta a empatia. No caso de Carrie, há uma construção crítica ainda mais profunda no que toca à empatia. Porque Carrie vai ter duas personagens aqui nesta narrativa que tentam ajudar a nossa protagonista e que nutrem por ela alguma empatia, mesmo não compreendendo na totalidade a sua posição. Só que essa empatia individual, quando em termos sistémicos a sociedade planeia uma rejeição reiterada contra alguém, esses pequenos atos de empatia nem sempre funcionam para acautelar todo o mal e destruição que é feito. E, portanto, quem já se calhar conhece a história sabe o que é que vai acontecer à Carrie, mas quem quiser conhecer a história, tanto o filme, as adaptações como o livro, convido-vos a consumir porque é uma história que nos ensina bastantes lições. Um ponto que o livro toca muito importante é mais para o final, que é o que é que a sociedade vai fazer com aquilo que aconteceu à Carrie. A sociedade vai aprender com isso e vai tomar medidas para precaver o futuro, ou a sociedade vai ignorar porque sabe que isto tudo só aconteceu porque estão todos implicados no problema. Essa é uma das problematizações que o Stephen King faz com maior brio e, portanto, é um dos meus livros favoritos do ano passado. Recomendo também muito que o leiam. E se olharmos para estas duas histórias, conseguimos até ir buscar Hannah Arendt outra vez. Porque Hannah Arendt fala de um aspecto muito importante do terror e do mal, que é a banalidade do mal. Quem impede qualquer ato de empatia e de simpatia e de cordialidade para com estas figuras que não se inserem na sociedade, quem o faz não é um monstro isolado, um líder político totalitário. Somos todos nós. Somos todos nós que diariamente adotamos estes comportamentos que são desviantes porque, enquanto sociedade, deveríamos fazer o contrário. E no caso de Carrie, aquelas ações individuais de que vos falei, de uma outra pessoa que perceberam o problema da jovem, quiseram ajudar e não foram a tempo, a verdade é que também nem sempre tudo é tão mau. Há uma anime que
faz parte da história da minha vida e da qual já devem ter ouvido falar, provavelmente, chamada Naruto. Naruto. O Naruto é um anime sobre uma sociedade de ninjas em que temos várias vilas e em cada vila temos ninjas que, no fundo, asseguram a questão militar, a defesa. E Naruto é um rapaz que, por múltiplas razões, cresce a ser antagonizado, excluído, rejeitado pelas pessoas da sua vila. Ele tem um segredo, digamos assim, que impede que as pessoas o compreendam enquanto ser humano. As pessoas veem-no como alguém que alberga um perigo. E Naruto escolhe a via da paz, da harmonia e decide, apesar de toda a exclusão social, da sua solidão existencial, decide perdoar estas pessoas e decide focar-se nos seus objetivos de vida. E é engraçado como os objetivos de vida deste rapaz são contribuir para a sua própria aldeia, essa aldeia que o rejeita desde o início. É verdade que teve sorte porque teve um professor, o Iruka Sensei, que apostou nele e que quis saber dele. E isso é muito importante, porque ainda nesta mesma anime há uma outra personagem que demorou muito mais tempo e que se tornou efetivamente um monstro, temporariamente. Que também é uma das minhas personagens favoritas do Naruto, Gaara. Gaara é de outra vila, da areia, e Gaara durante muito tempo tornou-se um monstro. Constituiu-se um monstro. E de novo, Gaara não nasceu monstro, mas porque as pessoas o percepcionaram enquanto monstro, Gaara assumiu-se um monstro. E é engraçado como esse discurso às vezes surge em sociedade. Se nós olharmos para uma pessoa, um grupo de pessoas e dissermos estas pessoas são selvagens, a dada altura essas pessoas adotam essa mesma denominação e pensam, já que me tratam assim, pronto, então vou aproveitar. Fazemos muito isso em comunidade. Gaara tem uma história nada linear. É uma personagem também com densidade psicológica por outras razões, mas Gaara não teve a sorte inicial de ter uma figura individual que empatizou consigo e com o qual se pôde aliar, ao qual se pôde aliar para fugir da situação que, enfim, em que foi colocado. Gaara é uma personagem muito bonita porque mostra a outra vertente, a outra postura que se pode ter quando se sofre exclusão. Naruto sofre exclusão e escolhe a via da paz e da empatia, algo raro, e Gaara temporariamente assume-se o monstro do Frankenstein ou uma Carrie. Com o tempo, e quem tiver interesse pode conhecer a história dele e porque é que alguém, ou grupos de alguém, o conseguem demover do rumo que está a levar. E vou aproveitar o Gaara para inserir aqui um ponto muito importante. Quando falamos de nós versus os outros, a ideia de que nós somos os puros, nós somos os moralmente superiores e os outros são aquele ranço da sociedade, digamos assim, isto aqui não é algo genérico, que não tem enquadramento político. Como sabem, tudo é político. Tudo. Umas coisas mais que outras. Mas em sociedade, tudo que seja para as pessoas, das pessoas para as pessoas, tem sempre algum resquício de intenção política. E há um livro muito importante do Jason Stanley, Como o Fascismo Funciona, How Fascism Works, e neste livro o Jason Stanley fala muito da política do nós contra os outros. Um dos pilares da ideologia fascista, por exemplo, é a ideia de que há quem valha mais do que outro alguém. E porquê é que eu falo da ideologia fascista? Porque até aqui, neste ponto do vídeo, já falámos sobre a sociedade criar monstros. Mas ainda não falámos porque é que esses monstros muitas vezes se multiplicam. E esses monstros multiplicam-se porque eles são apropriados por movimentos que veem nessa vulnerabilidade e nessa falta de empatia perante os seres considerados monstros. Veem nisso uma oportunidade de criar uma espécie de exército ideológico e às vezes até físico. E Gaara é uma dessas personagens que se constitui nessa vertente de eu sou o outro, eu estou fora do grupo do eu moralmente superior. E Jason Stanley alerta muito para como, por exemplo, quem promove visões fascistas ter essa necessidade constante de ramificar a sociedade em dois.
De um lado uns, do lado os outros. E pegando noutra personagem de Naruto, que é Pain, que é considerado um terrorista. Pain é um rapaz que cresce numa vila que é o palco dos atritos políticos entre as outras vilas, em termos militares. Pain fica órfão, perde tudo o que conhece e acaba por ficar com um ódio enorme à sociedade e às pessoas, ao ponto de acreditar que a melhor maneira de trazer a paz é através da guerra massiva. É através da visão de que se as pessoas experienciarem o pior da guerra, que não quererão voltar a cumpri-la no terreno. É uma personagem complicada, porque mostra como nós, em sociedade, gostamos muito de fazer uma coisa que é destruir lares, destruir nações e depois ficarmos chateados quando essas nações assumem um poder bélico contra nós. Isto aconteceu ao longo da história e falo aqui dirigindo-me a Portugal principalmente, como também compactuámos muito com isso e como não podemos esperar agir com violência e não esperar a violência de volta. Aliás, um dia farei um vídeo no canal sobre a legitimidade da violência para combater a violência, mas não é hoje. E Nagato representa uma coisa que a Hannah Arendt também fala muito, que é da sociedade atomizada, da solidão organizada. Nagato é uma pessoa completamente só e desprovida de uma estrutura social, política e emocional. E quando isso acontece, estas pessoas, não tendo essa base coesa que as ampare, recorrem e recorrerão sempre a meios menos legítimos para se sentirem protegidas e cumpridas enquanto seres humanos. Mas se há uma personagem que é o arquétipo de tudo o que eu já disse até agora, é Sasuke Uchiha. Sasuke Uchiha é uma das personagens principais de Naruto. Aliás, ele é da vila do Naruto. Sasuke Uchiha vê toda a sua família ser assassinada e perde tudo o que tem por problemas políticos que nem sequer compreende. Durante muito tempo acredita numa narrativa que quer fazer cumprir para seu próprio benefício. Ele acredita que tem de perseguir uma vingança específica contra uma pessoa específica porque só assim conseguirá limpar-se daquele trauma. E é muito engraçado porque Sasuke condensa em si muitos dos pilares do fascismo de Jason Stanley. Um deles é a ideia do passado mítico. E o que é isto? É a ideia de que no passado, que eu nem sequer experienciei, porque Sasuke era muito pequeno para saber como é que tinha sido o passado da sua família naquela vila, ele acredita que é naquele passado que ele não experienciou, e portanto mítico, porque não é um facto na vida dele, não é palpável, é aí que vai encontrar toda a sua sorte, todo o seu esplendor. Outra coisa que Sasuke também, na qual acredita, é na ideia da imposição da violência para cumprir a ordem. E o que é que ele usa para justificar isso? A vitimização. Um dos grandes pilares do fascismo é a instrumentalização da narrativa da vitimização. Como há o nós versus os outros, como há os certos e os errados. Se os errados tiverem coisas, se forem dadas oportunidades, então nós somos as vítimas. A nós está-nos a ser roubada a possibilidade de progresso, de crescimento. E Sasuke acredita nisto tudo. E a sua trajetória é muito interessante, porque Sasuke vai entrar no lado, vamos considerar, do mal. No lado menos adequado para lidar com as situações. Ele vai enverdar por um caminho de violência, de obstinação e de terrorismo, até. Ele será considerado um terrorista. E porquê que isso é importante? É importante porque, de novo, isto só acontece porque estamos a trabalhar identidades que não nascem monstros, mas que se tornam monstros porque há um desamparo estrutural, seja através das instituições, seja através dos outros indivíduos. E como não poderia deixar de ser, é impossível falar da criação do monstro sem falar de Star Wars. Este é um exemplo de um livro de que estou a cerca de metade e é a obra do equivalente ao filme Vingança do Sith, The Revenge of the Sith, e este livro expande um bocadinho mais o filme, por isso para quem tiver interesse, Matthew Stover, este livro é muito interessante, recomendo muito. A escrita não é por aí além, mas é extremamente divertido para quem gosta do franchise, ou pelo menos dos originais. E porquê que eu falo disto? Para quem desconhece completamente o que é o Star Wars, já devem ter ouvido falar do Darth Vader.
E o Darth Vader nem sempre, ele não nasceu assim. Não nasceu uma figura aterradora, macabra, assustadora. Nasceu um rapaz muito querido. A sua experiência era de ser um escravo e de não ter recursos nenhuns. E a dada altura é-lhe dada a oportunidade de se formar um Jedi. Ou seja, é uma espécie, como eu estive a falar de ninjas no Naruto, não é? De quem tem o poder da força e de umas certas características físicas espetaculares que os Jedi também têm. Vocês devem conhecer os lightsabers. Peço desculpa a quem já conhece isto, mas eu estou aqui a fazer o trabalho de tentar traduzir um bocadinho o que é que se passa nestas obras para quem nunca ouviu falar. Este rapaz, chamado Anakin Skywalker, tornar-se-á o grande e assustador Darth Vader. E porquê que isto é importante? Porque, de novo, Anakin Skywalker é uma criança amorosa que cresce para se tornar um Jedi. Mas o que é que os Jedi, este grupo que usa a força e que tem capacidades extraordinárias para lutar e para defender a paz, o que é que este grupo de pessoas lhe diz? Tu tens de viver em total abdicação. O que é que isto quer dizer? Não podes ter bens materiais e não podes apegar-te emocionalmente. Portanto, o desapego emocional é uma das bases essenciais para se tornar um Jedi. Problema: Anakin Skywalker não consegue efetivar esta teoria, não consegue aplicá-la na prática e sofre muito, porque ele ama incondicionalmente algumas das pessoas que vão passar pela sua existência e não consegue não se preocupar obsessivamente com elas. E o grupo dos Jedi diz-lhe: mas tu não podes, mas isso agora não interessa. Por exemplo, se essa pessoa estiver a morrer, mas tu tiveres de terminar uma missão, tu tens de deixar aquela pessoa morrer. Ele não aceita isto. E o facto de haver um desamparo emocional, estrutural muito grande em relação a esta pessoa que se vê confrontada com sentimentos conflituantes face à sua realidade material, isto faz com que ele seja um reduto de uma vulnerabilidade enorme, que vai ser apropriada pelo fascismo. Claro que Star Wars é ficção. E claro que podemos argumentar que não se trata de fascismo em si. Mas, por favor, se tiverem dúvidas sobre se há fascismo no Star Wars, podem ir pesquisar fascismo no Star Wars e vão encontrar muita coisa. Nomeadamente até com as roupas do lado do mal, e vocês vão ver as referências todas porque o George Lucas tinha uma base política que lhe permitiu enverdar por esse caminho de forma obviamente codificada para que chegasse ao grande público, sem ser óbvio. Mas a verdade é que Anakin Skywalker cai para o lado do fascismo. E porquê? Porque o lado do mal, pela figura de um senhor que está inserido na democracia, mas que não quer saber da democracia para nada, olha para este rapaz, vê uma pessoa muito poderosa e diz: eu quero para mim. E como eu quero para mim, eu agora vou instrumentalizar a sua vulnerabilidade. E então o que é que faz? Cria uma narrativa falsa da verdade, típico do fascismo. A história deixa de ser factos e passa a ser emoção, passa a ser reconstrução de uma narrativa que privilegia o uso da força em vez do uso da razão. Este senhor que alicia Skywalker a entrar no lado negro apropria-se então desta dor emocional que não tem amparo por parte dos Jedi e também promete a Anakin o regresso ao passado místico da velha República. Isto toca também num ponto curioso e que foi alertado por Hannah Arendt, que é: o problema não é existir mentiras, serem propagadas mentiras através da propaganda, que é outra arma política do fascismo. O problema é que chega a um ponto em que as pessoas já não sabem distinguir entre a verdade e a mentira. E é isso que acontece a Anakin. Anakin, porque o fascismo é mais do que política, é uma arma emocional, não ideológica, porque não se apropria na razão, mas na emoção. Anakin Skywalker o que procura é um amparo emocional e não ideológico. Ideológico ele já tinha, emocional não tinha. E portanto é assim que as coisas acontecem. Agora, Darth Vader nasceu assim? Não, nasceu assim. Darth Vader foi criado. E de quem é a culpa? De todos. A culpa é do lado mau, mas a culpa também é da democracia, da república, do poder instituído, que limpa as mãos e diz: eu fiz tudo bem, que constantemente aponta e diz: aqueles é que são maus, mas nunca aceita a responsabilidade na equação. Aliás, finge que não tem a responsabilidade, quando na verdade é quem na verdade tem mais responsabilidade, se pensarmos bem fundo na questão.
E o que estas histórias nos ensinam é que estes monstros são sintomas. Sintomas de um sistema hipócrita, mentiroso, que não se responsabiliza por tudo o que faz. E também são livros que nos ajudam a ter atenção aos alertas para quando o mal andar a rondar. Porque o mal já existe em todos nós. Mas há uns que não têm vergonha. Nenhuma na cara. A Balsa da Medusa, de Théodore Géricault, é um quadro que explicita bem o que é que acontece quando nós deixamos que as coisas cheguem a um ponto de não retorno. É o caos instalado. É a falta de seriedade e a falta de racionalidade. Deixa de haver o palco da razão para passar a haver o palco da emoção, do descuido, do vale tudo, de só há meias verdades e meias mentiras. Tudo pode ser interpretação. Já não há mais factos. Há o nós e há os monstros. Os monstros que inicialmente existiam foram apropriados pelo mal, para que o mal um dia pegue nesses monstros e diga: agora os monstros são eles. Portanto, se em sociedade apontamos e dizemos aquele é o monstro, não nos podemos esquecer que amanhã aquele monstro apontará para nós e dirá exatamente o mesmo. Vejo-vos num próximo vídeo. Até mais.